Olá, bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na introdução da obra, analisando cada um dos argumentos de Kardec sobre os fundamentos do Espiritismo, as respostas que ele dava aos detratores, aqueles que não concordavam ou o acusavam de charlatanismo, de ilusão. Passamos por vários argumentos, estamos analisando a questão da sobriedade moral dos adeptos do Espiritismo à época, que era um dos argumentos utilizados por Kardec para demonstrar que é uma doutrina em que pessoas descompromissadas com os interesses terrenos acabavam, por suas atitudes, demonstrando que a doutrina trazia uma mudança no seu interior, na sua moralidade, e isso era uma das características que demonstravam a santidade da origem das comunicações. Já passamos por vários outros argumentos em que Kardec demonstra pela lógica que a comunicabilidade com os espíritos é uma dádiva de Deus que sempre existiu em todas as civilizações humanas, mas que precisa ser tratada com respeito, com cuidado e principalmente com um coração voltado para o bem. Hoje nós vamos continuar a introdução, ainda no item 12, em que Kardec irá prosseguir rebatendo uma das acusações à época, que era a acusação de que quem se comunicava era espíritos mentirosos ou fruto de uma ilusão, porque davam nomes respeitáveis e aí muitas das pessoas à época duvidavam e até hoje duvidam, como se grandes figuras da história fossem atender ao chamado de Kardec para se comunicarem. Kardec então vai dizer: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Então Kardec inicia dizendo que sim, é possível que aconteça espíritos enganadores se passarem por grandes figuras da história, enganando os médiuns, enganando as pessoas. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Então ele próprio coloca em dúvida, ele próprio demonstra que nós não devemos simplesmente acreditar que o comunicante é um espírito de origem histórica, uma figura histórica conhecida no mundo inteiro. Pode sim ocorrer de enganarem ou pretenderem enganar. Ele diz: esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Então é natural essa dúvida, inclusive entre os espíritas, como saber que o espírito comunicante é de fato quem diz ser. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir, se diz Kardec, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode-o ao menos por presunção, segundo certos indícios. Então vejam que Kardec explica. Por mais que a gente não possa exigir a autenticidade da comunicação, como se faz num cartório de notas, por exemplo, nós podemos presumir que aquela entidade é realmente quem ela diz ser, através da análise de certos indícios. Kardec ensina: quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Então, primeiro indício, primeiro fator de presunção que a entidade é realmente quem diz ser, é se algum parente está presente, algum amigo.
Alguém que conviveu com esse espírito e principalmente se ele é um recém-desencarnado, porque ele trará ainda muitas das características, muitos dos traços de quando estava encarnado. Então, quem conviveu com ele consegue facilmente afirmar: realmente trata-se de fulano ou ciclano. Primeiro indício, então, é o seu comportamento, a sua atitude, as suas palavras, o seu jeito de falar ou de ser, em que os parentes e amigos rapidamente o identificam. O indício de identidade, portanto, está presente nesse primeiro aspecto. As suas características quando estava na Terra, no plano físico. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família sabidos unicamente do seu interlocutor. Então, o segundo indício são as informações dadas pelo espírito. O jeito de falar é o primeiro, a forma de se apresentar, e as informações que dá é o segundo indício. Informações particulares, informações que apenas uma das pessoas presentes sabia, ou que ninguém sabe, depois se confirma. Então, à medida que o espírito vai falando, a gente vai conseguindo identificar esses indícios. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. E aqui vale um comentário. Já comentei aqui que existe uma passagem que Chico Xavier escreveu, psicografou uma mensagem de um espírito e a mãe não reconheceu, dizendo que o espírito nunca tinha se referido a ela como mãezinha. Ela, inclusive, agride o Chico, né, de uma forma muito desrespeitosa. E aí fica a lição, que inclusive Chico vai dizer, de que o animismo, que é a participação do médium na comunicação, pode trazer algum traço diferente do espírito. E aí o que gera muitas vezes dúvida, trata-se de uma possibilidade de não reconhecer-se aquele espírito. Então eles têm muito cuidado, né, em trazer informações bem específicas para não ter dúvida nenhuma que se trata de um espírito conhecido. Mas acontece, inclusive na mediunidade de Chico Xavier, que é tão equilibrada, uma, uma influência do próprio médium. Isso pode acontecer. Nós não devemos dar descrédito à comunicação mediúnica apenas porque o médium interferiu numa palavra, num jeito de falar. Porque a comunicação mediúnica, ela não é como uma ligação telefônica propriamente dita. As energias ali, tanto do médium quanto do espírito, elas interagem, elas se misturam. Então é possível, sim, que a personalidade do espírito fique um pouco confundida às vezes com algumas das características anímicas do médium. Mas uma forma muito própria para identificar o espírito é por meio do jeito dele, da forma de falar, das informações que traz, que não vão se confundir, especialmente para os parentes. Neste gênero de evocações, diz Kardec, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. Então, nós temos vários exemplos, né, de comunicações ao tempo de Kardec que demonstram justamente isso, informações que ninguém sabia, informações privilegiadas que só o morto sabia, só aquele que desencarnou sabia. Então, existem vários e vários exemplos que demonstram não haver dúvidas que se trata do espírito comunicante. De forma a convencerem os maiores incrédulos, diz Kardec, ou seja, são provas inequívocas. O mais obstinado cético ficaria, na verdade, fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Eu já comentei aqui também que é muito comum as pessoas céticas não acreditarem até se depararem com algo pessoal. Eu sempre falo, né, que a conversão, a crença, ela é muito pessoal. Então não adianta a gente querer convencer as pessoas. Elas precisam vivenciar alguma situação em que vai colocar aquela pulga atrás da orelha, como a gente costuma dizer. Vai gerar dúvida, será que é mesmo? É algum espírito que se comunica dando uma informação específica,
dando uma característica do pai, da mãe que já desencarnou e só aquele cético sabe. Então é assim que o cético vai se convencendo. A maioria deles só se convence quando alguma comunicação traz uma informação que só ele sabia, por exemplo. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Então nós já vimos o jeito de falar, as informações que traz, e agora vamos ver mais uma em relação à identidade do espírito. A caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado. E que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Então, isso é outro fator de prova. O médium tem uma letra, o espírito que ele comunica tem outra. E aí, quando chega alguém dizendo ser determinada pessoa, escreve também de uma forma diferente. A somatória de informações, de comunicações, permite que se separe aquela caligrafia toda vez que aquele espírito se comunica. E um fator de identificação é que aquela caligrafia se repete sempre que aquele espírito assina. Isso também é um meio de prova. Seria muito difícil para o médium imitar a caligrafia de centenas de espíritos de forma perfeita. Vários estudos, várias perícias, várias análises foram feitas e se demonstra, sim, que a caligrafia, que é algo muito único de cada um, é praticamente uma impressão digital. Os peritos podem dizer isso, especializados em caligrafia. Tem uma perícia grafotécnica justamente para se demonstrar que aquela pessoa que assinou um documento, por exemplo. Então foram feitas várias perícias grafotécnicas para demonstrar, sim, que a caligrafia pertence ao espírito comunicante, ao falecido. E aquela caligrafia sempre se repetia quando aquele espírito se comunicava. Esse é o terceiro fator de identificação, portanto, a caligrafia do espírito. Tem se verificado inúmeras vezes, diz Kardec, sobretudo em se tratando de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. E aí fica a lição, né? Vejam que Kardec usa a expressão semelhança. Ela não é idêntica, porque entra o fator que eu falei do animismo do médium. É muito difícil o espírito trazer uma caligrafia idêntica à dele, mas acontece também. E acontece muitas vezes, principalmente naquela época em que se estava aí demonstrando a ação dos espíritos em nossas existências pela missão que Kardec trazia. Mas as que não são idênticas são semelhantes e também são um indício de identidade. Somando-se todos os indícios, a gente chega a uma quase certeza ou a uma certeza de que se trata realmente do espírito comunicante. É por isso que nós temos que aprender com Kardec a analisarmos as comunicações, não acreditar em tudo, não achar que tudo realmente se trata daquele espírito específico, e sim, com cuidado, analisar e ir somando as provas para dar uma maior certeza. Assinaturas se hão obtido de exatidão perfeita. Então vejam, tem a semelhante e tem a exatidão perfeita. A caligrafia idêntica. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digno de nota. Então notem que Kardec traz como um indício, mas não como algo absoluto, porque muitas vezes acontece da caligrafia não mudar. Então não é porque a caligrafia não se alterou que não se trata daquele espírito. É somente um indício, porque vai acontecer muitas vezes que o próprio médium vai ouvir a mensagem, vai escrever, e aí a entidade comunicante pode não ter aquela letra tranquilamente, também acontece. É um indício que deve ser somado a outros. Kardec prossegue: só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Então vejam, essa informação é científica do Espiritismo. A partir de um determinado grau é que nós nos libertamos da influência do corpo. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, a expressão que eles próprios usam,
conservam a maior parte das ideias, das vontades e até das manias que tinham na Terra. A gente sabe disso, a gente já estudou isso, né? Quando a gente desencarna, a gente não vira santo. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente não muda. Continuamos os mesmos. Então, principalmente os recém-desencarnados vão trazer ainda muito traço e muitos traços da materialidade, da questão material, do corpo físico, da vivência terrena. Somente quando desmaterializa, e aí não é o fenômeno de materialização que se encerra. Aqui, o conceito de desmaterialização é quando o espírito se afasta das vontades, das intenções materiais. Quando ele está no mundo espiritual e já se libertou da influência da Terra, não está mais apegado à matéria. Isso é que eles chamam de desmaterializado. O espírito que não tem mais nenhum interesse na Terra, na matéria. Porém, até que isso aconteça, muitos conservam as mesmas ideias, as mesmas vontades. Então a gente vai ver muito espírito comunicante que deseja beber, que deseja comer, que deseja frequentar determinados lugares, bares, bordéis, até mesmo estádios de futebol, enfim, continuam com os mesmos interesses, mesmo que já tenham desencarnado. E aí frequenta o estádio, frequenta o bar, frequenta a casa dos seus parentes. Porque ainda estão apegados à matéria, com as suas manias, inclusive, diz Kardec. E isso é uma forma de reconhecimento também. Então vejam, não é o ideal, se aconselha a esses espíritos que eles se libertem da influência material, mas para os que ainda estão ligados à matéria, isso é um indício de identidade. Olha como Kardec é lógico. Ele está dizendo, a realidade espiritual, ela está presente. A gente não tem como mudá-la. Então, terão espíritos apegados à matéria depois da morte, que ficam peregrinando aqui na Terra, ficam vagando, ficam perto de nós, porque ainda não se libertaram do jugo da matéria, mesmo que já tenham desencarnado. E aí é uma forma de identificá-los também, porque mantém as mesmas manias. Algum médium vai ver esse espírito, ele está com a mesma roupa, ele está com o mesmo cigarro na boca, porque tudo é construção mental, né? Como a gente já estudou também. Então, a mania que o espírito traz, ainda vinculado às suas questões materiais, também é um indício para se identificar o espírito comunicante. Igualmente se chega, diz Kardec, por uma imensidade de fatos detalhados que só uma observação acurada e detida pode revelar. Quem conhece principalmente o espírito, quando em vida, facilmente pode dizer que é realmente aquele espírito por conta das manias, do jeito de falar, das roupas que se apresentou, dos vícios que ainda traz. Diz Kardec, vêem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, como a gente vê o Santo Agostinho, né, no Evangelho. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade. Únicas invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Kardec está explicando que, como muitos dos espíritos mantêm os seus pensamentos, ideias, concepções e projetos, muitos escritores continuam a escrever, a citar suas obras, a ensinar suas doutrinas, mesmo depois da morte. Aprovando ou condenando as suas crenças, porque depois da desencarnação perceberam que estavam errados ou que estavam certos. Então, muitos continuam defendendo os seus mesmos ideais, as suas mesmas ideias. Ora, diz Kardec, se a identidade de um espírito pode até certo ponto ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. Com relação às pessoas, por exemplo, cuja morte data de muito tempo,
não se tem os mesmos meios de verificação. Resta sempre o da linguagem e do caráter, portanto, inquestionavelmente. Ele está dizendo, então, que nós não podemos tomar esses indícios como regra. Ele já falou isso, porque muitos espíritos já desencarnaram há muito tempo, ou seja, eles mudaram. A gente não muda de uma hora para outra, mas com o tempo a gente muda. Então, dependendo do tempo que se passou, o indício de identidade não vai ser conforme a mania, o jeito, a linguagem, que o espírito evolui, continua evoluindo. Muito tempo depois, por exemplo, não serão os mesmos meios de verificação. E aí a gente pode se fixar no indício da linguagem, do caráter. O conteúdo do que o espírito fala, por exemplo, é um indício de quem é ou de qual nível evolutivo está. Um espírito de um homem de bem, por exemplo, não falará como de um perverso ou de um devasso. Então, o conteúdo da mensagem, como a gente já falou aqui também, é uma forma de muitas vezes não se identificar a identidade, mas, com certeza, o nível evolutivo. O conteúdo vai revelar se é um espírito trevoso, rasteiro, mediano, zombeteiro ou superior. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Então, uma forma de se identificar uma farsa no nome que o espírito está dando é analisando o seu conteúdo conforme a figura histórica que ele diz ser. O espírito, por exemplo, de um grande filósofo como Aristóteles, como Sócrates, jamais iria fazer piadinhas de mau gosto, piadinhas de duplo sentido, com uma linguagem vulgar, por exemplo. Se o espírito está usando uma linguagem vulgar e assina como Sócrates, você pode desconfiar na hora. É um indício de que trata-se de uma farsa, não de mediunidade. A comunicação existiu, porém, o espírito comunicante não é aquele quem ele diz ser. Kardec exemplifica. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste, a enganação. Ou seja, pelo conteúdo da mensagem você identifica que se trata de um espírito que quer enganar. Assina como Jesus, assina como Santo Agostinho, mas quando você vai analisar o conteúdo da mensagem, está bem distante do que diria ou até do que dizia Santo Agostinho, por exemplo. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. E aqui vale um comentário interessante. Alguns podem dizer, mas mesmo que o espírito fale de coisas boas, de coisas elevadas, de bondade, ele pode ser um outro espírito bom fingindo ser Fenelon, fingindo ser Sócrates. Só que aí não faz sentido. Porque se o espírito é bom, superior, como Sócrates, ele não iria ocultar sua identidade, ou, se ocultasse, nunca iria se passar por alguém. Não faz sentido que um espírito superior finja ser outra pessoa. Isso demonstra que ele não é um espírito superior. Então, se ele está falando coisas elevadas, está falando no bem, pensamentos puros, como diz Kardec, não há por que duvidar que é um espírito com uma característica de santidade, por exemplo, ou uma característica de elevação moral quando vivia na Terra. Então, é pelo conteúdo o principal fator para se identificar um espírito. E mesmo que você fique na dúvida, olha, eu não sei se é Sócrates, mas ele só fala no bem, a sua linguagem é muito elevada, a sua filosofia é muito aprofundada. Por que duvidar que é Sócrates, então? Já que um espírito que fala de forma tão elevada não iria fingir ser Sócrates.
O cuidado que devemos ter, portanto, é a análise do conteúdo. E se tem algum motivo, algum interesse por trás do espírito assinar com um nome que não é seu. Espíritos superiores, portanto, não fazem isso. De outra forma, diz Kardec, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir, conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma. Vejam que ele encerra esse parágrafo dizendo justamente isso. Um espírito que só fala no bem, que tem um discurso superior, que claramente é elevado moralmente, ele não vai fingir ser outra pessoa, ainda que esse nome chamasse mais atenção, porque o espírito superior não se interessa em chamar a atenção para si próprio. Ele já venceu o ego, a vaidade. Então, se um espírito se comunica com mensagens belíssimas e assina Bezerra de Menezes, por que duvidar que é o próprio Bezerra? Espíritos elevados não vão fingir que são o espírito de Bezerra de Menezes. Ao mesmo tempo, cuidado, não saia acreditando em tudo. E só porque o espírito está falando de amor, de paz, de Jesus, que automaticamente é um ser elevado. É o conteúdo do discurso, repetidamente. Não é o espírito que chega falando de Jesus, no amor, e logo depois diz, mas a guerra é algo que vocês devem buscar. Ah, não tem problema você espancar alguém. Então, você pega o conteúdo inteiro, porque muitos vão falar de forma melodiosa, de forma carinhosa, para logo depois se revelarem. Kardec fala: a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Vejam que ele diz que é a experiência que ensina isso para ele. Por quê? Porque Kardec estava experienciando a todo momento, fazendo experiências diárias com a mediunidade. Hoje a gente vai dizer que esse ensinamento não é pela experiência, mas sim pelas obras, pelos ensinamentos. Lei de atração. Se aglomeram, se agrupam espíritos de mesmo caráter. Pessoas que querem o bem se atraem e formam grupos, do mesmo jeito, da mesma forma que pessoas que querem o mal também se agrupam. Ora, incalculável é o número dos espíritos, e longe estamos de conhecê-los a todos. Então, tem muito espírito, e eles se atraem e se reúnem. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Olha só que informação. Muitos deles se comunicam e não têm um nome para assinar. Por quê? Já desencarnaram há muito tempo, já perceberam que tiveram uma encarnação em que se chamava João, mas já foram Paulo, já foram Maria, já foram José, enfim, já foram vários indivíduos na reencarnação, ainda que a sua essência seja a mesma. Vários indivíduos que eu digo os vários corpos que eles receberam, mas o espírito é o mesmo, não é? Até retiro o que disse, não são vários indivíduos. Eles adotaram vários nomes, eles tiveram vários corpos, mas a essência é a mesma. Então muitos não vão ter um nome específico para falar, porque a sua memória já alcança várias encarnações. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Então vejam que Kardec está trazendo uma questão que muita gente não pensa. Quem acusa, por exemplo, o espiritismo de falsidade, de enganação, se esquece que pode acontecer do espírito não poder comparecer e enviar alguém em seu lugar. A gente faz isso na Terra. Por que pensar que os espíritos não poderiam fazer também? Então, às vezes, o espírito, principalmente os elevados, que têm muitos compromissos, eles não podem atender quando a gente quiser. Ele vai ser invocado, ele vai ser chamado
e ele vai estar, por exemplo, exercendo uma outra atividade e ele vai enviar alguém. Isso acontece muito, inclusive. Então, Kardec alerta: cuidado, não vá simplesmente negar que se trata de um espírito específico apenas porque ele enviou outra pessoa. Ele pode ter enviado um representante, um mandatário. Apresenta-se então, diz Kardec, com o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo. E ainda porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Então vejam que existem dois motivos que um espírito vai dar o nome de outro, porém autorizado. Ou ele é mandatário, ou ele foi enviado ali porque o espírito pediu, ou trata-se de um espírito de mesma hierarquia, do mesmo grupo dele. E como lá eles não têm essas limitações que nós temos aqui, de nome, de família, de sangue, eles não ligam em dar o nome de alguém do mesmo grupo. Então vejam que Kardec está alertando. Olha, pode acontecer do espírito de Fenelon, por exemplo, não poder comparecer a uma reunião, a uma comunicação mediúnica e enviar alguém do seu grupo, da sua panelinha, do seu convívio. E aí esse espírito, autorizado por Fenelon, vai assinar a mensagem como Fenelon. Porque eles não têm esse cuidado que muitas vezes a gente tem aqui, porque são coisas da terra. Essa importância que a gente dá ao nome. Quantos espíritos respondem quando a gente pergunta: qual o seu nome? Que importa o meu nome? Quantas vezes eu já ouvi isso? Não porque eu sou médium, mas eu já vi em obras, eu já vi relatos de outros médiums falando isso. Eles não se importam com o nome. Isso é coisa nossa, aqui da Terra. Então é um outro fator que a gente tem que ter atenção para não simplesmente ignorar uma mensagem porque discordamos da sua assinatura. É indiferente, portanto, aos bons espíritos o nome a que se dá a conhecer. Muitas vezes eles só dão o nome porque a gente pede, insiste e quer. Muitas mensagens não são assinadas, mas o médium fica insistindo para saber o nome. E aí o espírito vai dizer um espírito amigo, um espírito, um amigo, né? Ou vai dar um nome. Mas a gente não precisa se apegar. A gente não deve se apegar ao nome que o espírito assina. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Então vejam, mais um alerta de Kardec. Olha, eu estou dizendo que os espíritos não ligam muito para os nomes, não importa tanto o nome. Mas isso não se aplica quando a evocação é íntima, ou seja, um familiar chamando o outro. Alguém da intimidade daquela pessoa que se comunica. Aí o nome vai ser fundamental, essencial. Porque o próprio propósito da evocação é chamar alguém próximo àquela pessoa, né? Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas, de certo modo, patentes. Porque quando a evocação é íntima, o espírito vai trazer coisas da intimidade da pessoa. Aí a identificação fica muito mais fácil, o nome vai ser o de menos. Porque o espírito vai dar várias informações que só quem vivia na intimidade saberá. Inegavelmente, diz Kardec, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Então vejam, ele tem consciência de que quando um espírito chega dizendo que é outro, porque está autorizado, isso pode levar à mistificação. O espírito pode fingir que está autorizado ou fingir que é alguém. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Kardec é muito inteligente e lógico também por isso. Ele não se coloca num pedestal de que não há falha nenhuma, de que não há possibilidade de erro. Ele é humilde,
Ele diz, sim, é possível que no espiritismo prático a gente encontre essa dificuldade de espíritos que dizem ser quem não são. Isso pode acontecer. Isso faz parte do teste. Isso faz parte dos espíritos testarem a nossa paciência, testarem o nosso ânimo de continuar estudando. Porque muita gente vai abandonar, dizendo, a gente não está bem assessorado, veio um espírito essa noite que fingiu ser outro. Eles deixam acontecer, para ver se você vai perseverar. Isso acontece, isso é teste. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, diz Kardec. Nem que se pudesse aprendê-la brincando. Olha só. Por que os espíritos superiores permitem que aconteça isso? Comunicam um espírito, todo mundo fica achando que é o espírito de fulano, e aí depois vem a frustração. Nossa, era um espírito fingindo. Poxa, pensei que a nossa reunião era bem assessorada. Vem a frustração para testar os médiuns, testar quem compõe a equipe, para ver se vai ficar, se vai abandonar, se vai perder essa vontade, se está ali para brincar. Então, o próprio Kardec está dizendo, não é fácil realizar a parte prática da doutrina. É preciso perseverança, é preciso paciência, e ninguém está ali para brincar. Os que estão para brincar vão embora. Os que estão para brincar não ficam, porque desestimulam, ou são desestimulados, ou são encaminhados pela própria espiritualidade para outros caminhos. Mas o fato é que não é brincadeira e não é algo simples. É algo que leva tempo, paciência, dedicação, trabalho. Aliás, vai dizer Kardec, toda ciência exige paciência, prática e seriedade. Seriedade. Qualquer que seja a ciência, se exige seriedade no estudo. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e por vezes muito prolongado. Kardec vai dizer isso o tempo inteiro, principalmente para os cientistas que duvidam, que não conseguiram que as manifestações mediúnicas acontecessem em seus laboratórios. Kardec vai dizer, mas quem disse que acontece de uma hora para outra, na primeira reunião, na segunda, na terceira, na quarta? É preciso estudar. E uma dedicação assídua, diária ou semanal, enfim, com boa intenção, com boa vontade e principalmente seriedade. Não é lícito, diz Kardec, provocar os fatos. É preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Por isso, o erro dos cientistas de outras ciências que não a espírita, que negam. Eles negam porque quiseram provocar os fatos ao invés de aguardar que o fato se apresente a ele. É o mesmo que pensar em um físico, um químico, que deixasse de acreditar na química ou na física porque ele não conseguiu reproduzir um efeito, uma manifestação na sua área que depende de outros fatores. Depende do clima, depende da ação química de determinada substância. Então os químicos vão abandonar a química porque não conseguiu reproduzir no seu laboratório alguma manifestação científica? O mesmo raciocínio para o espiritismo. Não devemos abandonar a parte prática, apenas porque os resultados não são conforme nós desejamos. É preciso paciência, dedicação, assiduidade e seriedade. Diz Kardec ainda que frequentemente esses efeitos, essas manifestações ocorrem em circunstâncias que ninguém espera, que ninguém pensou antes. E isso acontece o tempo todo, como prova da espiritualidade, para dizer que quem está no comando não é você. Não são vocês que estão à frente. Não é quando você quiser. É quando tiver que ser. Então, para aqueles assíduos, dedicados, de coração, voltados para a seriedade, é que a manifestação vai de fato acontecer. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam, por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. Kardec está dizendo, quem que recebe as provas?
Quem que recebe as comprovações do fato mediúnico? O paciente, ou seja, aquele que tem paciência, o assíduo, o trabalhador, o sério, aquele que busca a manifestação não para ter provas numa brincadeira ou para o interesse mesquinho, mas para auxiliar, para ajudar, para entender, para evoluir. Por isso que esses sérios, esses que buscam a doutrina para aprender e para ajudar, recebem todas as provas que precisam. Essa é uma outra questão que muita gente não enxerga. Que o próprio Judas falhou quando queria que a doutrina, quando queria que a libertação do Cristo tivesse como aliados e apoiadores os poderosos da terra. Ele achava que o movimento não ia revolucionar Israel, revolucionar a Palestina à época, se não tivesse o apoio dos poderosos. Muita gente até hoje pensa, para o espiritismo avançar, precisa convencer os incrédulos, precisa convencer os cientistas. Quem disse? Para esses que querem provas, não para se melhorarem, não para avançar, mas sim para se colocarem acima, melhores, vaidosos, para esses a espiritualidade não dá uma prova sequer. Eles não têm interesse nenhum em convencer o incrédulo de coração pesado, de coração orgulhoso e vaidoso. Quem recebe a comprovação da vida espiritual são os dedicados de boa vontade. Aos assíduos, aos pacientes e aos sérios, esses recebem os verdadeiros raios de luz, as verdadeiras provas. O mesmo se dá com as ciências comuns, diz Kardec. Quem se dedica, chega. Todas as figuras da física, da química e de tantas outras ciências só são conhecidas hoje porque foram dedicaram a sua vida inteira àquela ciência. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Então, com essa linda frase, nós vamos encerrar o estudo de hoje, mais uma vez refletindo sobre a sabedoria de Kardec, a lógica de Kardec, porque aqueles que não têm uma visão mais ampla, não se dedicam, não estudam com seriedade, não vão conseguir enxergar no movimento, na manifestação, nada mais do que um objeto das suas necessidades. Enquanto que aquele que de fato estuda e se dedica vai descobrir muitos tesouros. Tesouros para o seu pensamento, tesouros para o seu espírito. E esse é o objetivo do Espiritismo. Tocar o coração para o ser humano ser melhor. Ninguém está aqui para ser convencido por questões de vaidade ou de orgulho. O objetivo da doutrina é tocar o coração para que a pessoa melhore, seja um ser humano mais evoluído, trate melhor seus familiares, seus colegas de trabalho, seus companheiros de jornada. Esse é o objetivo da doutrina. O estudo científico é para a gente entender Deus, ou chegar perto de entender, ainda que estejamos tão distantes disso. É compreender as leis divinas, é compreender como funciona o processo de reencarnação, de expiação, de causa e efeito, de ação e reação. A parte doutrinária do Espiritismo é para ajudar a gente a compreender, mas a parte evangélica é a essencial. Porque a partir do momento que nós compreendemos melhor como funcionam as leis e as ferramentas divinas, os mecanismos das leis divinas, fica mais fácil a gente praticar as lições de Jesus. Vejam que há uma parte que complementa a outra, que serve como base para a outra. O conhecimento intelectual do Espiritismo não tem outro objetivo senão de facilitar o entendimento da parte evangélica, que é a essencial. Então, um erro muito comum é o espírita ficar preso só na parte científica, só na parte intelectual e ignorar a parte evangélica.
deixar a parte evangélica para as pessoas que ele considera ignorantes, pessoas que não conseguem entender a ciência espírita. Isso é um erro, porque a parte científica é para ajudar a aplicar a parte evangélica. Essa sim é a parte que nós precisamos dar maior atenção. A parte científica também muito importante, mas ela serve como fundamento, como base para a gente aplicar o que Jesus ensinou. Até porque o que Jesus ensinou é profundo, é científico também. Então você precisa ter a base científica para entender o Cristo. Então a parte científica é para você, para te ajudar a compreender inclusive as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Reflitamos então no estudo de hoje, especialmente para nós enxergarmos as formas de se identificar os espíritos nas suas comunicações, para não cairmos nas armadilhas e nos erros, e principalmente colher do ensinamento de Kardec o fundamento importante para a nossa vida no sentido de aplicação. Receber a mensagem dos espíritos, ouvi-los, identificar que se trata de um espírito superior e ouvi-lo. Seguir os seus conselhos, não cegamente analisando o conteúdo das mensagens. Que possamos, portanto, ver na lógica de Kardec também uma forma de nos elevarmos como indivíduos e praticarmos a parte evangélica da doutrina. Agradeço a todos que nos acompanham. Ainda vamos tratar nos próximos estudos da parte introdutória do Livro dos Espíritos, que é extensa, mas é muito importante, porque toda essa base que nós estamos vendo vai servir para compreender as respostas que nos serão dadas pelos Espíritos nas diversas questões dessa obra. Muitas respostas profundas e complexas, mas que nós vamos encontrar a explicação, o fundamento nessa parte introdutória, nessa parte em que os fundamentos são trazidos por Kardec para facilitar a nossa compreensão. Graças damos, portanto, a Jesus Cristo nosso Senhor e pedimos que a espiritualidade amiga continue a nos abençoar, nos envolver, nos indicar o caminho, a fim de que não mais percamos tempo na ociosidade, na pesquisa infrutífera, na busca das comunicações e dos fenômenos mediúnicos apenas para a satisfação da curiosidade ou para encontrarmos o maravilhoso na Terra, sendo que o objetivo da doutrina é chamar a atenção para o espírito, para a moralidade, para a necessidade de avanço enquanto estamos aqui, aproveitando a oportunidade reencarnatória, especialmente nesse momento em que o joio será separado do trigo, em que já se aproxima o orbe que receberá os nossos irmãos exilados e que precisarão de muito apoio, de muita oração, de muito carinho da nossa parte, porque o sofrimento, o ranger de dentes, será implacável e será muito difícil, como consequência direta dos séculos e até mesmo dos milênios de dedicação ao mal. Estejamos preparados, portanto, para os momentos que virão e, principalmente, esclarecidos nessa doutrina bendita, como em qualquer religião que prega o bem, a fim de que tenhamos como companheiros os amigos espirituais voltados à aplicação da justiça divina com toda a sua misericórdia. Graças damos a Ele, o nosso Mestre amado e querido, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a nos envolver e nos proteger, a nos guiar os passos, para que não estejamos mais entregues às nossas fraquezas morais. E tenhamos, pela primeira vez, depois de muitos séculos, as sensações do reino, do Cristo que se aproxima. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos que nos acompanham e até a próxima. Um forte abraço.